A frase é: prega o evangelho e, se necessário, use palavras. Você fez ali? Vai colocar? Porque sempre fica lá atrás. Prega o evangelho e, se necessário, use palavras. Algumas pessoas acham até que essa frase é um versículo bíblico. Na verdade, muitos de nós temos impressões, de algumas ou verdades ou parte da verdade, e as pessoas acham que às vezes essas frases são a própria Bíblia e se esquecem de buscar se verdadeiramente aquele texto é a palavra de Deus. É como alguém que diz: faça a sua parte que eu te ajudarei. E isso não é um texto bíblico. Mas tem pessoas que usam algumas frases como se elas fossem verdadeiras, e essa é uma delas. Prega o evangelho e, se necessário, use palavras. Quem falou isso? Um irmão em Cristo, um grande teólogo da igreja lá dos idos de 300, 400, no início da igreja. Logo depois que a perseguição diminuiu, quase acabou no Império Romano, um irmão teólogo de Nipona, uma pequena cidade, Nipona, ele chamava Agostinho. Foi conhecido pela igreja como o Santo Agostinho, grande teólogo. Ele, pelo que contam a história, teria sido ele que falou. Nós nem temos a certeza absoluta que tenha sido, mas de fato é uma parte da verdade. Mas será que é a verdade? Eu gostaria que você abrisse um texto da Bíblia para que nós possamos entrar nessa realidade e aplicá-la para nós aqui nesta igreja local, em Chaves. 2 Timóteo, o capítulo 4, no verso 2. No Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vamos ver, como diz aqui no texto da Corrigida Fiel, que é que normalmente a tradução que nós utilizamos. A que eu mais gosto, Corrigida Fiel. Que pregues a palavra. Então, prega o evangelho. Nós sabemos que o evangelho, ele é, na verdade, a pregação da palavra de Deus. O evangelho não está fora da palavra, e a palavra que nós falamos é a Bíblia. Mas veja, que pregues a palavra, eu poderia colocar que pregues o evangelho. Instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então veja, quando eu vejo esse texto se contrapõe a essa frase de Agostinho, porque ele disse: prega o evangelho e, se necessário, use palavras. Mas o texto do apóstolo Paulo, ou seja, a Bíblia Sagrada, fala: pregues o evangelho ou a palavra. Instes, isso significa uma constância, algo que é um esforço. Fique firme em continuar, instes. E o texto fala: a tempo e fora de tempo. Preste atenção, muita gente vem com desculpas e começa a falar: eu não posso pregar o evangelho por quê? Por causa que as pessoas não querem ouvir, porque eu tenho que respeitar a opinião dos outros. Essa mentira criada por essa sociedade que quer retirar a pregação do evangelho. Eu não vou pregar porque não é o momento certo. Mas o texto da Bíblia fala: prega a tempo e fora de tempo. Isso significa em todas as ocasiões, independente se estão ou não estão a ouvir.
Eu me lembro, e eu já falei, mas me permita falar sobre experiências da minha vida, que provavelmente eu vou repeti-las várias vezes, porque são minhas. Mas eu já disse, a vez que eu era um menino de 16 ou 17 anos, pregador de praças, eu gostava de pregar nas praças. E eu passei por uma praça perto da igreja que eu frequentava, e o Espírito Santo falou: prega. Eu olhei na praça, não havia ninguém na praça. Ninguém. Era uma praça bonita, assim, com jardins. E eu falei: mas Deus, não tem ninguém, como é que eu vou pregar? Mas como eu era, e sou, graças a Deus, muito obediente às ordens do Senhor, eu comecei a pregar. Não vi ninguém passando. Preguei e fiz apelo. Apelo para o nada. Passado 2 semanas, estava eu numa reunião de adolescentes. Eu era o líder do Rocket. Era um adolescente, eu. E eu me lembro que naquele pequeno encontro, um rapaz chegou para mim, se aproximou e falou assim: oi, Marco, tudo bem? Eu falei: oi, muito obrigado. Eu falei: por quê? Por aquele dia que você pregou. E eu falei: quando? Porque eu pregava sempre. Quando? Na praça. Você se lembra que você chegou numa praça e que você começou a pregar? Eu falei: eu me lembro, mas não tinha ninguém. Ele falou assim: eu estava lá. Eu estava atrás daquelas plantas lá, era um lugar. E você começou a falar. Aquilo tocou o meu coração. E quando você fez o apelo ali, eu aceitei a Jesus. Talvez eu nunca soubesse que aquela pessoa estaria com Jesus. Mas foi só eu pregar, seja oportuno ou não, entendendo ou não entendendo. Eu estava ali. E nós estamos aqui nessa terra porque tem pessoas que não conhecem Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? É o texto da palavra de Deus. Sabe, nós estávamos como igreja numa praça muito bonita lá embaixo. Ontem estava eu com o Vitor olhando a praça de Caldas, não de Caldas, mas ali depois da praça de Caldas. Eu falei: não, olha, mas como que era gostoso o nosso lugar lá embaixo, não é verdade? Eu lembro, como eu venho da igreja, né, para orar, para meditar, às vezes até para atender algumas pessoas, eu saía e ia beber aquela água quente, né, aquela água boa que tem ali, medicinal. Depois eu andava ali na beira do rio, orando, e era tão agradável. Mas nós não estamos aqui para satisfazer os nossos desejos. Não, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E sabe, eu até trouxe aqui alguma coisa que os irmãos sabem de cor, alguns aqui sabem de cor. A pergunta qual que é a nossa visão. E eu gostaria de ler do DNA da Lagoinha. E o DNA da Lagoinha diz que a nossa visão é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente a Jesus Cristo. Então nós temos um propósito como igreja. E esse propósito é levar cada pessoa para um relacionamento público. Não é para ser um cristão escondido, um cristão espião, um cristão que ninguém sabe que é cristão. Um relacionamento público e crescente com a pessoa de Jesus Cristo. Qual que é a nossa missão aqui, como igreja Lagoinha Chaves?
é alcançar 10% de todas as pessoas da cidade de Chaves, ou onde uma lagoinha está plantada. 10% é a nossa missão. Nós, como Lagoinha Chaves, temos uma visão, como igreja aliançada, num grupo de igrejas espalhadas em todo o mundo, mais de 670 igrejas, uma aliança chamada Lagoinha Global. A nossa aliança como igreja Lagoinha, nós temos um compromisso de aliança, e essa é ter essa visão de levar pessoas para Jesus e fazer com que elas realmente sejam cristãos verdadeiros. Mas nós temos uma missão: alcançar 10%. Fizemos aí uma estatística de termos mais ou menos uns 5 mil brasileiros aqui na cidade de Chaves. Então colocamos um alvo. Nosso primeiro alvo é ter 500 pessoas dentro da igreja. Amém? Alguém pode virar e falar: pastor, o senhor está doido? Ter 500 pessoas na cidade de Chaves? Nenhuma igreja teve isso. Nenhuma igreja evangélica chegou nisso. O senhor está meio louco, né? Não estou. Sabe o que é isso? Minha missão. É minha missão. Eu tenho uma missão. Eu fui enviado para essa cidade com uma missão. Você, igreja, está aqui com uma missão. E se você esqueceu, eu quero lembrar você. Nós temos essa missão. Somos sim uma igreja de imigrantes, é um fato. Mas Deus, já graças a Deus, tem trazido portugueses para ficar entre nós. Já temos vários portugueses que são membros dessa igreja. E não só portugueses, mas alguns africanos de língua portuguesa já estão entre nós também, dos seus países da África. Mas nós queremos também a nossa segunda visão, que são 20 mil pessoas na cidade urbana de Chaves, ou seja, 2 mil pessoas. Por que não? Amém? Não entre por esse caminho de não dá, não, para nós dá sim. Nós não andamos segundo o possível, nós andamos no impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Mas essa igreja não cabe 2 mil pessoas, então a gente aumenta ela, ou arranja outro lugar. Eu sei que lá embaixo não dava. Quando eu cheguei lá, eu vi, não dá para ficar aqui. Não tem segurança esse lugar. Não dá para ter alvará. Nós não tínhamos nem o nosso nome com a água e a luz. Não dava para ter. Era emprestado. Como que nós ficávamos lá embaixo? Era óbvio que nós tínhamos que sair de lá e ir para outro lugar. E aí Deus colocou gente doida do meu lado. Mais doida do que eu. Me lembro de um dos doidos que me trouxe aqui. Ele chegou e falou: isso aqui, Deus me falou que vai ser a nossa igreja. Eu olhava para a cara dele e falei: você está louco? A gente paga 700 euros lá embaixo, apesar de que nós íamos pagar 1.000 a partir de setembro, e aqui é 2.000. Eu falei: não, nós não temos igreja para isso, mas nós estamos crescendo. Deus falou comigo que é aqui. Eu olhei para a cara dele. Você tem certeza? Aí depois eu olhei para a cara do outro, do que faz conta na igreja, sabe? Porque tem um, graças a Deus, que faz conta. Ele fez as contas, mas não tem jeito. Não tem jeito. Mas ele virou e falou assim: sabe de uma coisa? Se Deus está falando, vamos embora. Aí a minha liderança falou: estou com você, pastor, vamos lá. E nós estamos aqui desde julho. Nossa, chegou em setembro, queridos, a pagar as contas. Falou: meu Deus, e agora? Deus trouxe um irmão aqui, uns irmãos, é verdade, uma família lá de Orlando, e virou e falou assim: esse ar-condicionado eu dou. É mesmo? Deus age assim. A gente dá um passo em fé. Pode parecer impossível, mas Deus faz o impossível ser possível. Nós saímos lá de baixo, estamos no desafio daqui, inclusive da parte financeira, mas nós não olhamos para o natural. Sabe por quê?
olha para a igreja. Está quase toda cheia. Temos mais cadeira. Até diminuiu lá, tiveram que colocar mais cadeira. E se precisar, a gente arranja mais cadeira. E se precisar, a gente faz o segundo culto, o terceiro culto, o quarto culto. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão. E nós temos uma missão. Mas nós também temos um propósito. E o propósito nosso, eu gostaria de lembrar a frase que o pastor Márcio criou. Nós somos grandes para servir, mas pequenos para se importar. Somos grandes e queremos ser grandes, queremos ter um tamanho de igreja dessa, sabe para quê? Para fazer diferença na cidade, para ser uma referência nessa cidade, porque a igreja precisa, a cidade precisa de uma igreja pelo menos. Eu quero que seja mais, mas pelo menos uma como nós, grande, bonita, com um lugar bonito deles, com uma fachada linda que nós teremos. A cidade precisa disso. Esta igreja não é para nós, é para o reino de Deus, é para alcançar vidas. Vocês acham que nós queremos igreja para ganhar dinheiro? Você deixa de ser tolo. Nós não queremos ganhar dinheiro, nós não queremos ficar importantes. Ainda mais eu que estou com 60 anos, não quero nem mais aparecer. Eu quero que os meninos apareçam. Acorde, este tamanho de igreja é para a glória de Deus. Mas se nós somos grandes para servir, para ter muitos ministérios, para ser todo organizado, e eu gastei tempo esse ano que passou para organizar a igreja, na verdade, a gente ficou organizadinho, bonitinho. As escalas ainda está faltando gente, mas vai ter gente que vai se levantar e vai começar a servir o Senhor aqui na igreja. E a gente quer ser grande sim. Aí alguém vem com aquela frase famosa, a frase dos que não conseguiram. Sabe qual que é? Eu não quero muita gente não. Essa história de igreja grande, isso é bobagem. Eu quero é qualidade e não quantidade. Ei, acorda. Isso é bobagem. Jesus disse para alcançar o mundo inteiro. Eu quero quantidade sim. Eu quero toda a cidade de Chaves salva. Eu quero todos salvos. Eu quero muito mesmo. Eu quero quantidade sim. Mas é óbvio que eu quero qualidade. Que eu não quero só gente que vem na igreja. Eu quero gente que cresça em Cristo Jesus. Gente que tem um relacionamento público com de Cristo e a sua igreja. Eu quero qualidade, é óbvio que quero. Todos nós queremos, mas queremos quantidade. Queremos ser grandes, mas para servir. Mas com os nossos grupos de crescimento nas casas, para cuidar de 15 pessoas, sendo pequenos também, para se importar com a realidade individual de cada um. Amém? Com o nosso WeCare, a nossa ação social, ajudando a todos que precisam, não só aqui dentro da igreja, fora da igreja também. Mas, pastor, fala mais aí da Bíblia. Então eu quero falar o texto, para embasar e falar algumas frases para você guardar. Amém? O texto que eu quero falar é conhecido. Eu creio que todos sabem de cor e podem falar comigo. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Quando Jesus Cristo subiu ao céu e deixou a sua última palavra. Sem dúvida, quando alguém sai para viajar e deixa uma última palavra, deve ser o mais importante, né? E foi o que ele fez quando ele subiu para o céu. Ele virou e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler juntos? Vamos lá? Leia. Ide todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai falar isso para ele. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora fala para a pessoa de trás a mesma coisa, ou dá um toque na pessoa da frente também. É isso aí. Você entendeu? Ou seja, essa palavra é para você.
Se você é discípulo de Jesus Cristo, essa palavra é de Jesus para você. O tradutor, de uma forma histórica, decidiu pegar essa palavra que está no tempo do aoristo. Ninguém conhece direito o grego, né? Mas e Lucas conhece um pouquinho, né, Lucas? Na verdade, a palavra poderia ser traduzida como indo, como uma ação que começa agora e que continua. Essa é uma ação, algo da gramática da língua original, o grego, que algumas pessoas não conhecem, no português não tem, mas a ideia é uma ação contínua. Você começa no momento e continua. Então ela poderia ser traduzida como indo, mas os tradutores escolheram usar a frase no imperativo. Por quê? Porque não é só uma ação que começa agora e continua. É uma ação que Jesus Cristo, como Senhor, porque Ele é o Senhor, e quando o Senhor fala, Ele não pede, Ele ordena. Ele é o Rei. Ele não pede uma permissão, Ele não te dá uma opção. O que Ele fala é: se você é meu servo, você faz o que eu faço. Porque aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. É um fato que é uma ação que começa e continua, e eu vou falar sobre isso, mas é também um fato que é uma ordenança de Jesus Cristo. Ele manda: ide. Se você é meu servo, se você me conhece, se você nasceu de novo, se você é igreja, você tem uma obrigação comigo, Jesus Cristo. E eu estou ordenando que você vá, ide. E se eu posso trazer mais uma vez, e vou trazer mais de uma vez, as palavras de Timóteo, eu posso reafirmar: a tempo e fora de tempo. Amém? Mas eu quero fazer umas afirmações desse versículo. Me permita então aqui, os conhecedores da homilética, que é a oratória sagrada, eu fazer um sermão textual, olhando para apenas esse texto: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A primeira verdade que eu quero dizer é que a verdade da evangelização, apesar de Agostinho, nosso querido Agostinho de Niponha, inclusive grande teólogo, né, ele ter falado uma parte da verdade, e eu quero falar sobre a parte da verdade que ele falou, mas não é a verdade absoluta. Ele disse: prega o evangelho, e se necessário use palavras, mas eu quero dizer que a verdade acerca do evangelho, de pregar o evangelho, é a que Jesus estabeleceu. E a verdade que Jesus estabeleceu é: ide e pregai. Então falar de Jesus é uma atitude individual, sim, mas é uma atitude nossa. Nós não esperamos uma oportunidade para falar de Jesus, não. Nós pregamos, seja oportuno ou não, dando oportunidade ou não, eu prego o evangelho. Eu me lembro, já falei sobre isso, é óbvio que eu acho que eu vou falar tudo que da minha vida, daqui a pouco os que estão na igreja já vão conhecer a minha vida toda, né? Mas sempre aparece uma coisinha diferente, não é verdade? Mas eu me lembro quando a minha missão falou sobre, quando eu escrevi o livro que eu escrevi lá em Angola sobre o islamismo, e eu me lembro deles falando: Marco, você sabe que você vai entrar para a lista deles, né? Eu lembro do secretário da missão que estava no Brasil, ele falou: você tem certeza que você vai lançar esse livro mesmo? E eu não só lancei o livro, como lancei uma campanha de pregar no país todo. Eu cheguei a pregar até para o exército, as forças armadas, a convite deles, sobre o Islã. E alguém falou: você vai morrer. Eu perguntei para a Lília disse: Marco, vamos lá, se tiver que morrer, a gente morre.
Mandei um recado para minhas 2 filhas, mas elas estavam no Brasil, estão ainda. Eu falei, só mandei um aviso aí, fica pronto aí, né? Mas eu pergunto para você, foi o que aconteceu com uma pregação que eu tinha 3.000 jovens falando sobre o Islã. Uma igreja me convidou, 3.000. Um jovem, quando eu dei a oportunidade da pergunta, um jovem levantou e falou, pastor, mas nós vamos falar de Jesus para os muçulmanos? Mas e se ficar perigoso? E eles quiserem matar a gente? Boa pergunta, disse eu. Aí eu respondi para ele, faça o seguinte, não pregue. Deixe eles irem para o inferno. Seja salvo. E deixe eles morrerem e ir para o inferno. É óbvio que era uma palavra irônica. Todos se assustaram. O professor falando uma coisa dessa. Mas era meio óbvio que a minha resposta estava errada. E eu falei com ele, não, se tiver que morrer, como muitos dos nossos irmãos hoje estão morrendo na Coreia do Norte, na China, nos países muçulmanos e agora até nos países livres. Lá na Inglaterra já estão prendendo irmãos que estão pregando em praça pública, porque tem uma lei que não pode pregar na praça pública. Você só pode pregar se colocar um caixote. Você põe um caixote, sobe em cima do caixote, como o seu pé não está no chão, ninguém pode te prender. Aí você é inteligente, né? O irmão não foi inteligente, pregou com o pé no chão, a polícia veio e prendeu ele. Mas o fato é, independente do que for, você tem um compromisso de falar de Jesus para os perdidos. Amém? E eu pergunto para você, você trabalha onde? Lá onde você trabalha, as pessoas onde você trabalha, eles conhecem que você é cristão? Nas oportunidades, porque eu sei que tem momentos que é inoportuno no sentido de não poder. Mas você não fala de Jesus para os seus colegas? Na escola, você não fala de Jesus para os colegas, para os professores? Em minha vida escolar eu sempre falei para os meus colegas todos, dos meus colégios que eu estudei, até os professores, até os diretores sabiam que eu era cristão, e eu pregava no horário do intervalo. Mas você, o que você tem feito? Você tem pregado para os seus parentes? Você tem pregado talvez para os seus vizinhos? Ou pelo menos, quem sabe, deixado lá um folhetinho? Lembra os folhetinhos cristão? Põe na caixa, faz alguma coisa. Mas a verdade da evangelização é sempre o id. A segunda afirmação que eu quero dizer é que o id é um estilo de vida, porque o texto no original é indo. Então não é só id, é indo enquanto eu estou, em qualquer lugar que eu estou, em qualquer país que eu for morar, qualquer cidade que eu for morar, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou pregar. Né, Davi? Estava lá em Vila Real, eu, o Vitor, o Daniel, fomos lá para fazer não lembro o que. Era para ter conversa, né? Com um irmão lá. A gente estava à missão da igreja. Aí quando saímos do shopping, a gente ligou para o Uber. E quem chegou? O Davi. Eu entrei no carro e os dois falaram, ô pastor, e aí pastor? O Davi, que já era crente, vocês são crente? Somos. A conversa rolou e ele mudou para Chaves. Ele era crente, mas podia não ser, como em muitos outros casos que eu mesmo vivi. Eu acredito que alguns possam ter vivido aqui num Uber, num autocarro, quem sabe num avião.
quem sabe na rua. Mas nós temos um estilo de vida, nós pregamos o tempo todo. A terceira afirmação que eu quero dizer, e aí eu tenho que falar sobre o Agostinho, nessa afirmação desse título dessa mensagem, que ele disse: prega o evangelho, e se necessário use palavras. Mas a verdade bíblica é que não existe pregação sem palavras. Tem que ter palavra sim. Não existe, não coloque essa afirmação de Agostinho que está no meio da igreja como uma desculpa do tipo: pastor, eu não preciso de falar, as pessoas já veem em mim o evangelho, eu tenho caráter, eu tenho uma vida com Deus que todos veem que eu sou cristão, então não é necessário eu falar. Ei, acorde, isso é uma bobagem, isso é uma desculpa. Você tem que abrir a boca sim, e tem que se comprometer com as suas palavras. As pessoas precisam de saber que você é cristão. As pessoas precisam de ouvir as palavras que vêm de você. Não venha com essa desculpa de que você anda com Deus e a sua vida traz o evangelho. Sim, isso é uma verdade. No sentido, provavelmente, daquilo que Agostinho quis dizer. Nós temos uma vida com Deus de tal maneira que as pessoas vêm perguntar: quem é você? O que é isso que você vive? Como você é uma pessoa tão feliz numa situação como essa que nós estamos passando, a migração, podendo pegar a gente a qualquer momento e tirar daqui de Portugal? Que história é essa? Quem que é você? É claro que nós temos que ter uma vida que demonstra Jesus Cristo. Infelizmente, até nesse sentido, me permita falar aqui e até corrigir alguns irmãos que não têm tido esse tipo de vida. Alguns cristãos são cristãos no seu trabalho, na sua vida, seja o que for, e as pessoas olham e falam: mas esse é crente mesmo? Não tem uma vida de crente. Por exemplo, tem cristãos que falam nome feio. Tem cristãos que brigam, às vezes até dentro de casa, ou até no trabalho, perante testemunhas, e viram e falam um palavrão. Não vou falar o que é, porque é bobagem, né? Você sabe o que eu estou falando. Mas tem cristão que tem a coragem, não coragem, o que? Covardia. Mas que não tem nenhum tipo de respeito por Jesus Cristo, e tem uma boca podre, imunda, cheia de palavras que não se fala. Cristão não fala algumas palavras, porque nossa boca é a palavra de Deus. Nós não saímos xingando pessoas, falando mal, vai para o inferno, eu não aguento você. Para com isso, você é seguidor de Jesus Cristo. Cristãos que não pagam as contas, cristãos que quando não podem pagar as contas não vão dar satisfação, porque você pode até não pagar as contas, mas você pode ser honesto, correto, e falar: me perdoe, eu não posso pagar. Como eu posso pagar? Olha, eu não tenho mais condição de pagar. Eu me lembro quando eu quebrei uma empresa que eu tive, e eu não dou para ser empresário, mas eu quebrei minha empresa. Me lembro quando eu quebrei, e o meu fornecedor, eu devia tanto dinheiro para ele, e aí eu convidei o meu colega, que era um vendedor como eu tinha uma pequena distribuidora. Eu me convidei, e ele falou: vai lá comigo. Ele foi com o carro dele e eu fui com o meu carro, e na verdade era um Fusquinha. Não sei se alguém conhece o Fusquinha, o velho Fusquinha do Brasil, era o carro, mas o meu era Fuscão, né? Acontece que eu cheguei lá no meu distribuidor, eu não tinha condição de pagar, e eu fui de fato e gravata. Eu fui no estilo assim. Cheguei para ele, sentei na mesa junto com meu colega e falei: olha, eu não tenho condição de pagar, mas o que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, o meu carro. Aqui está a chave, aqui está o documento, eu vou assinar ele, e esse é o carro que eu tenho.
Ele parou, olhou para mim e disse assim, ele falou desse jeito, meu Deus. Ele falou, eu tive vários clientes como você, que faliram até, mas nenhum veio nem para conversar comigo. E você veio me pagar com o carro que é o seu trabalho? Eu falei, sim, porque eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. E se eu não puder pagar tudo, você vai fazer a anotação, eu vou de alguma maneira pagar. Ele disse, não, você não. Esse carro paga todas as suas dívidas. Pode ir para casa, porque hoje eu conheci um homem honesto. Ouça, sem dúvida, eu não falei muitas palavras de Jesus, nem preguei o evangelho para ele, mas eu preguei o evangelho. Sim, Agostinho, em certo sentido, estava certo. Se necessário, use palavras, porque a nossa vida é a Bíblia que o mundo lê. Você tem que ter uma vida íntegra, uma palavra íntegra, uma maneira de ser íntegro. As pessoas têm que olhar para você e falar, essa pessoa é como Jesus, eu quero ser como ela. Amém? Eu quero falar uma afirmação que eu sempre falo, que eu queria que você aprendesse. O todo, toda e todo. O que é todo, toda e todo? É uma verdade do ID que você não pode esquecer. Guarde isso, amém? Todo, toda e todo. Podem falar? Todo, toda e todo. O que é isso? Ide por todo o mundo. O compromisso da igreja é o mundo inteiro. Aonde houver alguém, nós estaremos lá. Como eu e Lília já tivemos a oportunidade de estar em África, em Angola, em 2 lugares. Como nós tivemos a oportunidade de estar no meio da floresta amazônica, 8 horas de barco para chegar onde a gente morava. Nós estávamos lá, porque tinha 52 pessoas. Na verdade não 52, 50, porque eu e a Lília eram os 52. Tinha 50 pessoas naquela vila que precisavam de Jesus, e nós fomos morar com eles no meio da floresta. Amém? Porque é todo mundo, não importa onde for, é todo mundo. Eu vou dizer uma coisa, eu olhei aqui para o Vitor e lembrei os jogadores de futebol. Não, mas vocês têm uma oportunidade. Graças a Deus que nos idos de 70 lá no Brasil, ele começou a atingir os jogadores de futebol, especialmente os jogadores de futebol. Atingiu também o jogador de basquete, de natação, das artes marciais, mas os jogadores de futebol, que o Brasil tem algo especial, né? Sabe por quê? Porque Deus tem mandado jogadores especial de futebol para países que missionário não entra. Sabe por quê? Porque eles viram missionário. Usam o nome jogador de futebol, mas Deus colocar por cima, missionário. Eles são tão bobos. Eles não entendem quem nós somos. Nós somos missionários sempre. Estamos aqui em Chaves, não foi para ganhar dinheiro. E se você chegou em Chaves aqui, deixa eu te dar uma notícia, você caiu direitinho. A armadilha de Deus. Eu vou ganhar dinheiro. Ai, ai, ai. Deus não está muito preocupado com o tanto que você vai ganhar, porque isso que você vai ganhar vai acabar tudo. Ele está preocupado com as pessoas. Essas pessoas que vocês terão contato e estão tendo contato. Ide por todo o mundo, mas pregar o evangelho a toda criatura. Eu acho interessante como o Espírito Santo quis usar o termo criatura. Ele poderia ter usado homem, mulher, né? Mas ele usou criatura, sabe por quê? Para tirar qualquer tipo de racismo ou de pensamento do tipo, esse merece, esse não merece.
Não, eu prego para todo mundo, seja gentio, seja judeu, como diz a palavra, seja servo, escravo ou senhor. Eu prego para todo mundo. É toda criatura, é todo mundo e toda criatura, mas é todo o tempo. Amém? É todo o tempo também, seja oportuno ou não, nós pregamos o Evangelho. E por último, eu quero fazer uma última afirmação ainda dentro desse texto. Mas palavras sem testemunho se tornam um impedimento. Quando nós falamos se necessário use palavras, é um fato que precisa de ter palavras, mas precisa de ter testemunho. As pessoas vão ouvir aquilo que eles veem em você. As pessoas vão acreditar se realmente você demonstra isso. Tem pessoas que viram e falam, vamos para a igreja. Aí você vai e convida a pessoa para a igreja. Aí a pessoa vem hoje com você para a igreja. Aí a pessoa fica animada. Nossa, eu quero seguir Jesus. Aí no domingo que vem, essa pessoa que você convidou vem na igreja de novo. E você não. Aí a pessoa fala, ué, o que aconteceu? Aquele que me convidou não veio. Não, ele deve estar doente. Não é doente? Ele não foi. Aí no outro domingo ela vem de novo. Você não vem. Aí você encontra com ela e fala assim, ué, mas você me convidou, por que você não está indo? Não. Aí vem aquele monte de desculpa que eu não preciso de dar. Você já sabe as desculpas. Porque eu estava doente? Tá bem. Eu também estava. Por acaso outro dia eu estava pregando aqui na igreja. Eu me lembro quando eu estava pregando esses dias atrás, e aqui essa parte toda aqui começou a travar, minha coluna toda travando, eu não podendo virar assim quando pregava, e pensando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar em casa. E ele disse, não funciona assim não. Você não vive para si, você vive para o Senhor. Mesmo, bom, eu não tenho muito jeito disso, né? Né, Jonas? Você sabe o que é isso? Hoje eu não estou escalado. O Jonas é um também que não tem muito jeito, não. Ou se ele está escalado, ele se escala. Não é verdade? Mas eu e Lília, a gente sempre está escalado. Mas tem gente que vem na igreja porque está escalado. E se não está escalado, hoje eu não tenho obrigação. Estou entendendo direito? Você disse que não vem porque não tem obrigação? Agora vamos olhar para o que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é do compromisso nosso do ID. E nós só vamos encher e duplicar e triplicar essa igreja se nós convidarmos pessoas. E eu faço uma pergunta para você. Esse ano, você convidou quantas pessoas para vir na igreja? Pare agora. Feche o olho. Pode fechar, fecha. Pensa agora. Quantas pessoas você convidou para vir na igreja esse ano? 1, 2. Se você convidou 2, tá razoável. Pelo menos convidou, né, Lília? Mas quem sabe você não deveria já ter convidado pelo menos 12. 1 por mês. Quem sabe no meio de 12, 1 teria ficado. Nós já teríamos duplicado a igreja, não é verdade? Mas não duplicamos. Será que é porque algumas pessoas vêm na igreja e quando elas estão aqui na igreja, elas terminam o culto e você faz o seu grupinho para conversar? Seus amigos, né? A sua vida, o seu problema. Enquanto tem alguém novo aqui que veio visitar e que a primeira preocupação sua deveria ser: cadê? Vou lá. Vou lá. Ei, que bom você está aqui. Qual o seu nome? Seja bem-vindo. Volte.
Posso pegar o seu telefone? A consolidação já pegou. Joia, eu também quero. Eu também quero te conhecer. Vamos ser amigos. Se nós formos desse jeito, a igreja vai crescer rapidinho, não é verdade? Venha no meu GC. Onde você mora? Você mora lá? Peraí. Ô Neia, você começou uns GC lá, né? Pertinho da sua casa, Neia. Vem cá. Ó, essa pessoa aqui tem um GC lá da sua casa. Nós queremos realmente fazer o que o Senhor mandou para a Lagoinha Chaves. Quem quer fazer o que Deus mandou para a Lagoinha Chaves? Ou seja, na cidade de Chaves. Seja você aqui morando, seja você até visitando, mas você está aqui, você tem um compromisso com Deus. Acima de tudo, o seu compromisso é com o Senhor. Não é com o pastor, nem com a igreja, mas é na igreja. E se é na igreja, nós temos uma visão, que é o quê? Hein, Vitor? Levar cada pessoa para um relacionamento público e crescente com Jesus. Mas nós temos também uma missão, não é, Daniel? Qual que é? Alcançar 10% da cidade que a gente mora, que é Chaves. Mas nós também temos um propósito, né, Lucas? Qual que é? Ser grande para servir. Por isso que nós estamos aqui, amém? Por isso nós saímos lá de baixo. E se você ainda tem na cabeça esse pensamento, mas será que o pastor fez certo de ter saído de baixo, ter vindo para cá? Porque a gente perdeu algumas pessoas, é óbvio que ia perder. Mudando de lugar, é óbvio que algumas pessoas tomam decisões diferentes, não é verdade? Isso é óbvio. Mas tem gente que saiu. Também, nós somos uma igreja de imigrantes, existe uma rotatividade entre nós, isso acontece. A gente sabe disso. E também a gente sabe do crente turista, aqueles que vêm às vezes, só vêm de 6 meses, 3 meses na igreja. O crente não praticante, né? Já existe isso na igreja evangélica, o evangélico praticante e o evangélico não praticante. Você pergunta, você é o quê? Eu sou evangélico. Quando você vai na igreja? Eu vou na Páscoa, na passagem de ano, no Natal, quando tem um casamento, um funeral, né? Tem crente não praticante. Hoje o William chegou para mim. Cadê o William? O William falou assim: e aí, pastor, você vai ficar em Chaves? Estou gostando? Eu falei assim: claro, que eu estou amando Chaves, amém? Agora, se eu vou ficar ou não vou ficar, isso não depende de mim, porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. Eu até quero, mas eu não sou servo de mim mesmo, eu sou servo do Senhor. Se Ele falar para ficar, né, Lília? A gente fica. A gente estava lá no Brasil acertando a nossa aposentadoria, fazer 60 anos e tá jóia. Já fiz muito pro Evangelho. E ele falou: não, volta para Portugal. É mesmo? Mas como é que nós vivemos? Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. Se você está em Chaves, e porque Deus te colocou em Chaves, fique em Chaves. Se é para ir para outro lugar, então vá, mas faça a vontade do Senhor. E ouça a mensagem que foi dada hoje: indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, mas a todo tempo, seja oportuno ou não. E não vamos esquecer: convide pessoas, venha nos cultos, participe, seja voluntário. Nós temos cantina, não é isso? Temos cantina. Hoje ultrapassamos um pouquinho, 15 minutos, me perdoe, sabe que eu gosto de ser bem certo com o horário, mas às vezes acontece, amém? Então que o Senhor guie sua vida, tenha uma semana cheia de alegrias, e que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre todos nós, e seja sobre toda essa terra,
as consolações do Espírito Santo também venham guardar os corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos dar mais uma vez uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Tenha uma semana cheia de alegria. E como sempre eu digo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Aleluia. Deus abençoe.